Oi pessoal, mais um vídeo Crochê e Fala do canal Arte da Georgia. E hoje eu vou falar sobre a minha trajetória no crochê, né? Que é uma história muito interessante. Então, eu sempre fui ligada em artes, desde muito nova, desde criancinha, eu pintava, eu já tentei fazer papel machê, de tudo eu fiz um pouco. Até que chegou o crochê. Mas só que eu aprendi com a minha mãe, mas só que ela só sabia a correntinha. Então, tem até a primeira peça de crochê que eu fiz, que foi uma gola que eu costurei em cima de uma blusa, que é só correntinha e ponto baixo. Só que eu não tinha muita noção do que eu tava fazendo, não. Na verdade, quase nenhuma. Mas eu achava que era crochê e eu continuava. Então, passou-se um tempo e eu queria expandir meus hobbies, né? E a minha mãe lembrou: poxa, você tem agulha de tricô, agulha de crochê, você entrou na aula, mas não concluiu, que tal tentar de novo? Eu já tinha feito costura anteriormente, que pra mim costura foi bem difícil, né? Modelagem nem tanto, eu já fiz modelagem, foi até ok. Não completei o curso, mas eu consegui entender o básico. Mas costura pra mim realmente foi um desafio muito grande, né? E eu ainda tenho esse desafio, porque eu corto torto e costuro torto, né? E eu tô querendo voltar a ter aulas para poder ter alguma técnica para costurar e modelar peças mais retas, entendeu? Sem tantas falhas. Já no crochê, eu comecei depois da costura, como eu já tinha falado. E o que aconteceu? Eu fui tentando de tudo, né? Eu comecei, acho que 2017, 2018, coisa assim. Se não foi final de 2017, foi início de 2018. E eu fui aprender o básico e tal. O início também foi um pouquinho difícil, mas aí eu até pedi pra professora ficar bem em cima de mim para eu não desistir. E assim foi. Eu aprendi os pontos básicos, eu comecei a fazer coisas e comecei a fazer estudo, né? Eu comecei a fazer, eu fiz amigurumi, depois que estava um pouquinho mais experiente. Eu comecei por roupas, na verdade. Comecei por roupas, aí fui para amigurumi, aí fui para moda casa. Eu fiz realmente de tudo um pouco para eu saber exatamente o que eu gosto, né? O que é legal para eu trabalhar, entendeu? Que eu, no momento não tava pensando em abrir uma marca, não. Mas eu fiquei criando uma paixão tão grande pelo crochê que eu pensei, caramba, isso aqui eu poderia ganhar dinheiro com isso, né? Eu até entendo o pessoal, que tem muitas meninas, né? Que querem fazer só por diversão, porque já trabalham em outras coisas, já arranjam dinheiro de outras formas e quer um hobby só para distrair. E eu respeito muito isso, eu respeito demais. Mas no meu caso, eu queria muito um, um hobby que me desse dinheiro. E também tem um detalhe: eu, se eu não vender minhas peças, eu vou ter que parar de fazer. Porque fica peça sobre peça, a minha produção é intensa, de pronta entrega. E aí ia ter que parar de fazer. Então, para não parar de fazer, eu falei, vou abrir uma loja, usar o conhecimento de tudo que eu aprendi na costura, na modelagem, né? Saber os caimentos e os pontos que eu aprendi. Vou abrir uma loja de crochê. O primeiro nome foi Loja Sereia Negra, né? Foi Black Mermaid, depois Loja Sereia Negra. E aí eu tive uma venda boa, aí veio a pandemia. E por incrível que pareça, na pandemia deu uma bombada boa. Muitas pessoas pediram coisas de frio, eu pedi meia de tricô, eu vendi gorro,
Eu vendi até bordado de parede, né? Que eu também bordo. Aliás, eu comecei bordando, né? Quando eu retomei as minhas artes. Então, eu comecei a vender. Mas o que acontecia? Me faltava um pouco de seriedade na minha loja, entendeu? De pegar as coisas com unhas e dentes, né? Mas isso também são momentos que a pessoa passa. Pera aí um instantinho. A pessoa às vezes tem uns momentos que realmente não tá tão focada, né? Em, em fazer crescer a loja, tá com outras preocupações, ou então mente ocupada, enfim. Aí eu sei o que aconteceu, foi levando, né? E também tem outro detalhe também, que muito do dinheiro que eu conseguia com crochê, eu acabava comprando material extra, né? Ou seja, não precisava, já tinha meu estoque, comprava mais, ou então gastava com outras coisas que não tinha tanta necessidade assim. E foi indo. Teve ano passado eu quase desisti do crochê porque eu fiquei com uma tendinite, uma crise de tendinite. Eu até pensei em trabalhar em salão, que eu fiz curso de. Qual o nome? De nail design. Eu sei fazer aquelas unhas bonitas, eu sei fazer. Mas quando eu tive. Ia trabalhar no salão, né? Trabalhar no salão, já que não dá pra eu atender sozinha. Mas eu tive essa crise de punho e de mão. E foi tudo por terra, né? Eu nunca digo que um curso é à toa, porque a gente aproveita, né? Eu faço minha unha, se alguém pedir pra fazer, eu faço. Mas trabalhar naquilo realmente não foi possível. Então, um, dois, três. Então, o que acontece? Eu retomei pro crochê com unhas e dentes. Aí eu falei, vou fazer acontecer, vou vender. Aí eu vendi numa academia perto de casa. Eu já tinha feito isso de vender em academia, mas na época o crochê não era tão. Como é que eu vou dizer? Tão bombado como agora, como depois da pandemia, né? Então eu apresentava as peças, o pessoal olhava assim, mas ninguém me dava muita confiança. Mas aí agora eu mudei de academia, em 2022 eu dei uma virada assim de cabeça, né? Apesar de eu ter desistido um pouquinho do meu crochê. Mas, não desistido não, acho que eu desisti mais em 2023, 2023, 2024. Mas 2022 dei uma virada, falei, não, agora vou produzir, vamos que vamos. Foi o início, na verdade. Foi o início. Então, passei a vender nesse lugar. E deu certo. As pessoas gostavam, levavam, perguntavam valor. E eu vi assim, cara, eu não vou ficar que nem o Van Gogh. Minha mãe cita muito Van Gogh, né? Porque ele não vendeu. Fez muita coisa bonita, mas não vendeu em vida, né? Eu tinha esse medo. Mas aconteceu que eu vendi minhas coisas. Tem até uma senhora que sempre compra comigo, né? Um beijo pra ela. Que deu um gás pra mim. E aí eu voltei a vender. Vender. Mas assim. Mas aí eu percebi o negócio. Quanto mais eu me esforçava pra vender, mais eu vendia. Ah, Jorge, parece óbvio. Pra mim não era. Porque assim, eu posto lá no Instagram, né? Isso era eu antigamente. Postava lá no Instagram. Ah, deu visualização, bombou uma vez, bombou duas. Eu animada. Aí quando caía o número, eu já desistia. E é uma coisa que eu peguei no finalzinho do ano passado, é a constância. Continuar sempre postando as coisas, né? Não parar, mesmo que os números não ajudem. E o Instagram realmente é uma ferramenta que eu vejo que só o story mesmo que dá alguma alegria pra gente. Porque realmente não há muita resposta no Rios, pelo menos nos meus rios não bombam. Post também
o pessoal só olha quando vai querer conhecer minha loja, né? Na hora do post ninguém liga. Mas os stories, o pessoal vê bem. O story o pessoal acompanha legal. Aí eu tô até hoje. Sempre no story, evitando de não ir, de não postar, entendeu? Eu sempre posto uma coisinha, nem que seja só uma fotinha ou um meme. Eu posto um pouquinho da minha vida também. O que eu tô fazendo, porque é como se fosse um mini Big Brother, né? O pessoal adora ver a vida dos outros, isso que eu aprendi. Então, eu posto sempre minhas propagandas, mostro meus produtos, claro, tem que mostrar mesmo. Mas também eu mostro o que eu vivo, né? Como que é a minha rotina, que as pessoas têm curiosidade. Às vezes, a gente acha que não. Mas as pessoas têm curiosidade, sim, de saber como ela vive e tal, como é que é essa coisa de ser artesã e tal, e tudo mais. Aí, em janeiro deste ano, 2025, eu tava fazendo meu quadro dos sonhos, né? E, assim, foi no segundo quadro que eu adicionei as feiras, né? Que eu fiz o quadro dos sonhos. Eu adoro lei da atração. Então, eu pensei, e se eu vender, se eu pegar esse dinheiro que eu consegui juntar e ir numa feira? Eu sempre tinha medo de ir em feira, porque meu maior medo é gastar muito dinheiro com feira e não vender nada. Eu sempre tinha muito, muito, muito medo disso. Medo do dinheiro não voltar. Eu era apavorada. Mas aí eu resolvi enfrentar esse medo. E janeiro, segunda semana de janeiro, acabei não viajando. Fui, né, vender minhas peças e foi um sucesso. Foi um sucesso. Eu recuperei o dinheiro investido da feira e ainda tive um bom lucro. Eu voltei no mês seguinte também, foi bacana. E aí eu falei, é isso. Eu vou vender na rua, né? Vender nas feiras, né? Porque eu vendia bem, até que eu vendia legal online, né? Mas o toque do crochê, você ver, você experimentar, é um negócio diferente, né? É diferente. Então, eu acabei, né, me empolgando e corri atrás de participar de uma feira, né? Aí, primeiramente, vi essa da Brecholeiras, lá em Madureira, que foi a primeira que eu participei. E aí, fui correr atrás de outras, né? Porque tem algumas na Zona Sul, né? Outras até em outros cantos, até no centro. Mas eu queria uma coisa perto de casa e que fosse tranquilo para eu fazer tudo sozinha, entendeu? E aí eu ficava pensando, pô, eu até quero fazer tudo sozinha, mas eu também não quero ocupar a minha mãe. Minha mãe já fez tanta coisa. E aí surgiu a oportunidade de uma feira lá em Madureira, do lado da minha, só que num outro dia, numa sexta-feira, que é a Feira Cachorrão, né? A feira que é toda rosinha, linda. E lá eu divido com uma colega, que é de brechó. Essa feira é majoritariamente brechó, mas tem costura criativa, tem roupa de boneca em crochê, tem roupa pet, roupa de criança. Reina lá o brechó, mas tem outras coisas. Então, assim que eu fiquei sabendo que ia ter a oportunidade, eu fiquei um dia inteirinho esperando a vaga abrir, né? E foi uma ansiedade tremenda, porque eu queria muito essa oportunidade. Queria demais. Eu consegui uma barraca boa, né? E agora eu tô trabalhando lá toda sexta. Aliás, se alguém quiser me ver, tô lá toda sexta, ali no Viaduto Negrão de Lima. E assim, eu tô numa fase ótima. As vendas, por enquanto, estão ok. As vendas estão ok.
Poderia ser mais? Poderia. Eu quero que seja mais. Mas a feira tá no início ainda, entendeu? As pessoas ainda não sabem que tem a feira lá. O movimento de sábado é diferente do movimento de dia de semana. Assim, você trocaria, se tivesse a oportunidade para trocar para sábado com dupla, você trocaria? Talvez. Talvez eu trocasse. Mas é também legal eu estar na sexta, que eu sou a única de roupa de crochê lá. Tem até umas e outras que fazem crochê, mas não é igual ao meu. Meu crochê é um tanto diferenciado, entendeu? Não tô dizendo que eu sou melhor ou pior que ninguém. Eu sou diferente. Eu tenho uma outra bagagem, né? E eu não vou só pela moda, eu não vou só pelo preço. Eu prezo pela beleza, eu prezo pela qualidade, eu prezo pelo que faz sentido eu criar, entendeu? E às vezes isso impacta no preço. Eu cobro muito caro? Não. Eu sei que para eu estar naquela feira, eu não posso cobrar tão caro. Isso é um fato, não posso. Então, o que eu faço? Eu faço peças e disponibilizo peças lá que seja num preço ok. Seja nem tão caríssimo, mas também nem tão barato, entendeu? Um preço na medida. E aí, o que eu procurei fazer também? Eu também vou começar a fazer upcycling. Mas o que é upcycling? Upcycling é você pegar uma peça e transformar em nova. Assim, o que existe é upcycling de costura, né? Você vai, costura e vira um negócio novo. Exemplo, né? Eu até quero fazer isso com costura. Mas enquanto eu não volto a estudar costura, eu vou fazer aplicações em crochê. O que vai ser isso? Eu faço uma manga em crochê, detalhes em crochê, eu forro um short de crochê, que é isso que eu tô fazendo agora. Depois vai ter vídeo mostrando pra vocês. Porque aí eu consigo botar preços mais baratos numa peça bonita e que tem a ver com a minha marca. Entendeu? Às vezes nem sempre eu uso o algodão acetinado, né? Tipo Anne, Charme, nem sempre uso. Uso também, mas nem sempre. Aí eu boto um algodão ecológico, que é o Fiore, o Passione, que é o que eu tenho acesso. Eu até queria testar o fio moda, mas pra mim realmente não dá. Então, vou ter que desmanchar aqui, peraí. Ó, isso aqui que eu tô fazendo essa é uma blusa. Tô botando a parte de cima. Ai, tô coçando muito o nariz, porque é inverno, gente. Inverno pra mim, meu nariz fica seco e eu fico coçando a todo momento. Desmanchando. Esse aqui é o fio esse é o fio Encanto que eu tô usando pra roupa. Gente, eu me perdi no que eu tava falando. Então, é isso. A gente vai equilibrando os preços conforme a clientela goste, a clientela